Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no canal no YouTube e hoje nós vamos falar sobre as apostas para o Big Brother Brasil de 2022. Mal saímos em dezembro de um reality show da Fazenda, agora nós vamos levar os nossos olhos para o BBB 2022. O que podemos ter de apostas, o que podemos também ter de expectativas para esse reality depois da edição de 2021. Inicialmente, eu acho que a grande aposta que nós temos e que nós podemos analisar sobre isso é justamente a participação dos famosos. Quem serão os famosos que estarão ali? Quem é que vai se dedicar ao Big Brother? Vai querer ganhar esta premiação, né? Vai querer levar este prêmio para casa? E principalmente como que essas pessoas vão se analisar e se colocar perante o que aconteceu em 2021. Se eles vão querer levar em consideração as coisas que aconteceram com os famosos dentro da casa ou se eles vão criar uma própria personalidade. O caso Carol Conká, por exemplo, é um case de muito sucesso para a gente entender justamente esta parte do que fazer, do que não fazer, como se portar, como não se portar e também se as pessoas vão aceitar as suas reações e o seu jeito dentro da casa. É aquela frase assim, né? Se você tem um estilo diferente do que você aparenta ter, você é uma coisa com os fãs e dentro da casa ou na sua intimidade você é outra, já é um indício para você ficar bem atento se você vai ter o sucesso dentro do Big Brother ou não. Então já é uma coisa para a gente levar em consideração neste primeiro momento. A segunda aposta é como que será justamente a parte dos anônimos. Qual que é o perfil que o Boninho está escolhendo para agora? Se está escolhendo gente boa, se está escolhendo gente mais ou menos, como que eles vão levar em consideração o sucesso que foi, por exemplo, Juliette em 2021 e Thelma em 2020 e se eles vão tentar se espelhar em alguns desses cases, dessas mulheres que são importantes para as últimas edições do BBB. Se eles vão se espelhar em atitudes, se eles vão se espelhar em histórias, contar as suas histórias dentro do Big Brother, como que eles vão explorar isso justamente para conquistar o público aqui fora. No caso, né, eu acho que eles precisam dessa conquista justamente para eles levarem o prêmio, né, para eles levarem o gosto das pessoas que estão assistindo. Porque do que nós tivemos já de famosos participando, né, dessa mistura de camarote e pipoca, nós tivemos vitória de quem era do anonimato. Então as pessoas levaram muito em consideração isso. Elas queriam muito que o pipoca vencesse, que eles fossem uma parte forte e fortalecida dentro da casa, justamente para levar a premiação. Então, como é que esse perfil, quais que vão ser os perfis que vão participar da casa em 2022? A outra grande aposta, no caso essa é uma coisa para a gente analisar, é como que vai ser a performance e a apresentação de Tadeu Schmidt. Thiago Leifert sai de cena, acabou se desligando completamente da Rede Globo e agora entra Tadeu Schmidt, que muitas pessoas estavam um pouco receosas de ser ele e tal, esperavam que fosse o Mion, só que a gente já ouviu aí, né, teve notícias falando que o Mion precisa esperar de 1 a 2 anos para poder apresentar outro reality show em outra emissora por causa da sua cara dentro da Fazenda. E agora como é que vai ser essa apresentação? Se o Tadeu Schmidt vai trazer um perfil diferente, uma coisa diferente para dentro do Big Brother, se ele vai perder aquele jeito dele de apresentação que ele tinha no Fantástico para criar o Tadeu Schmidt do Big Brother, ou se ele vai dar uma mesclada, né? Quais que vão ser as orientações também para ele, né? Como que o Boninho o orientou perante a isso, se o orientou bem, como é que ele pretende criar este perfil, justamente para criar uma outra cara, né? Infelizmente ou felizmente, com a entrada de Tadeu Schmidt dentro do programa, a gente vai ter uma cara diferente, a gente vai ter uma apresentação diferente, o domínio de dinâmicas e de provas de uma maneira diferente, e foi o que aconteceu da transição de Pedro Bial para Thiago
Thiago Leifert. Nunca a gente vai ter um apresentador que vai ser 100% o outro. Justamente por você ter um formato de programa como esse, que é um formato que dificilmente muda, a diferença é justamente na dinâmica que o apresentador vai ter e das provas que vão ser inseridas dentro deste programa. Então, como é que Tadeu Schmidt vai trabalhar isso dentro da casa e este perfil para a apresentação do Big Brother? Vai ser bem interessante, então temos que ficar bastante de olho nisso. Uma outra coisa, uma outra questão que a gente pode colocar aí dentro do Big Brother é justamente pelo atrativo. O Big Brother continua sendo um programa atrativo? Nós tivemos épocas, de Big Brother que ele não era tão atrativo assim. Teve edições em baixa, a edição, por exemplo, onde a Paula ganhou foi uma edição muito para baixo, muito de ladeira abaixo, que a gente esperava que o programa não rendesse tanto quanto os outros anos e que poderia naquele momento ser um ano derradeiro para um encerramento do programa, mas aí com o passar do tempo e com a boa escolha dos elencos, a gente percebeu como que isso foi mudando e como isso trouxe novamente essa vivacidade para o programa. Agora com essa nova era, com essa entrada de Tadeu Schmidt e com uma ideia que pode ser um pouco diferente do programa, a gente vai ver agora se ele vai manter a sua qualidade e vai manter essa ideia de reality show ou se daqui para frente nós podemos já trabalhar ou encaminhar para um encerramento definitivo do reality. Eu acho que a gente precisa colocar mais esse pessoal à prova. Isso é até uma opinião minha, não chega a ser uma aposta, mas colocar mais eles à prova. Colocar provas que sejam não pesadas assim para machucar, isso não, mas que tenham dinâmicas e que tenham um jeito diferente de se colocar para essas provas, porque eu acho que 2021 foi muito calmo. Teve provas muito calmas, muito tranquilas, muito de boa, dinâmicas ali que não foram tão agradáveis assim uma coisa para outra. Acho que poderíamos dar apimentadas em jogo da discórdia, falar mais coisas, ouvir mais coisas das pessoas. Então que esse programa traga mais da malemolência e também desse giro das pessoas, de o programa instigar mais as pessoas a falar, a se abrir, a causar no jogo da discórdia, porque teve muita gente que fugiu muito das histórias, vulgo Fiuk que não me deixa mentir. Então que o programa tenha essa maldade para que ele renda mais. Porque justamente você tem um reality show desse para entretenimento. É puramente entretenimento. Então, as pessoas que estão ali estão entretendo quem está do lado de fora. Por mais que isso possa ser estranho analisar, mas o Big Brother sempre foi esse entretenimento. Ele não tinha um outro objetivo. Por mais que o cara tá lá, a mulher tá lá brigando pelo prêmio de 1 milhão, 1,5 milhão, ele tá entretendo as pessoas de fora. Então a pessoa vai sair da casa entretendo os outros. Então é justamente isso. Como é que isso vai mudar dentro do Big Brother e como que o programa vai decorrer ao longo desses meses. Vamos aguardar então para saber. O que você acha de apostas do BBB? Que eu não disse aqui, que você acha que é interessante. Deixe seu joinha no vídeo, se inscreva no canal, siga as minhas redes sociais que estão na descrição e compartilhe este vídeo. Apostas BBB 2022, vamos ver se vai ter bastante intriga, bastante bagunça, que é o que a gente está esperando. Ok, gente? Até a próxima semana. Tchau para vocês.